Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal, como sempre, com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Uma boa noite também aos telespectadores. O Dr. Dinis Carmo, que hoje nos trouxe um exímio convidado, o Dr. António Ramos. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Tempo de Saúde. Obrigado, boa noite também à Fátima, aos telespectadores do Novo Canal, ao Dr. Dinis. Agradecer o convite. E permita-me um cumprimento em forma de um agradecimento muito especial ao Dr. Dinis Carmo, por quem tenho um enorme respeito e admiração pelo seu trabalho, para estar presente no seu programa para falar do pé. Muito bem, muito obrigada. É a primeira vez, efetivamente, que falamos do pé aqui neste programa. É verdade, olha, já era mais que tempo de falarmos no pé. Também já fazia algum tempo que não trazíamos cá um convidado. E sabe que a razão do António estar cá é que as patologias do pé, de uma maneira geral, sinteticamente, podem se dividir em dois grandes grupos no que diz respeito ao tratamento. Aquelas situações que são eminentemente de resolução cirúrgica e aquelas que são de tratamento conservador. E para falar do tratamento conservador do pé, nada melhor do que trazer um especialista, neste caso o Dr. António, podologista, que é mestre e que tem uma carreira profissional que já ultrapassa os 20 anos, não é, António? Quem é de Penafiel, com certeza que conhece o trabalho do Dr. António Ramos e o sítio do consultório. Hoje vamos falar de uma dor que é muito conhecida por todos, que é a dor do calcanhar. Não é a dor do cotovelo, é mesmo a dor do calcanhar. Acho que é pior porque temos que pôr o pé em cima, o corpo em cima, não é? Olha, eu antes de passar a palavra ao Dr. António Ramos, ainda a propósito do pé, eu acho que é relevante contar uma história. Como todos nós sabemos, a Índia, nos últimos tempos, tem sido motivo das maiores notícias e pelas piores razões. E acontece que na Índia, como também é conhecido, a religião dominante é o hinduísmo. E acontece que o hinduísmo tem um sistema de classificação de pessoas em castas, onde nós temos, digamos, as pessoas que estão nas castas superiores, que são os Maharajas, que correspondem aos nossos reis ou imperadores, os sacerdotes, etc., aquelas classes mais importantes, e depois tem as pessoas cá de baixo, que são tão insignificantes que até têm o nome de intocáveis, que é como eles são conhecidos. Porque mesmo antes da epidemia do Covid, essas pessoas são consideradas tão miseráveis que é recomendado evitar todo e qualquer tipo de contacto social com este tipo de pessoas. E isto surge porquê? Porque um dos deuses principais da religião hindu é Brahma. E então diz a religião hindu que estas várias castas emergiram das várias partes do corpo de Brahma. E os Maharajas, os sacerdotes, aquelas classes mais importantes, surgiram ou emanaram da parte do cérebro de Brahma. Portanto, da parte mais nobre, mais pensante, que domina tudo. Os soldados, por exemplo, surgiram do coração, que também é uma parte voluntariosa, evidentemente absolutamente fundamental para o funcionamento do organismo. Os agricultores saíram das pernas de Brahma e imagine os tais intocáveis, de onde é que eles saíram? Foi dos pés de Brahma. De maneira que eu acho que vale a pena falar deste assunto, porque os pés são realmente uma parte muito desprezada do corpo humano. Eu penso que a maior parte das pessoas o faz inconscientemente, mas a verdade é que isto acontece, quer dizer, os pés são aquela parte do corpo que nós andamos em cima deles, estão dentro do sapato. A verdade é que os pés são uma das partes mais importantes de todas, porque suporta o peso do corpo todo o dia todo, não é? Naturalmente que sim. Aliás, eu acho que só quem só acha que os pés não têm importância, quem teve a sorte de nunca acordar de manhã e querer ir à casa de banho e ter de ir de gatas ou ao pé coxinho, porque tem uma dor no calcanhar que, por simplesmente, a pessoa não consegue andar. E é disso que nós vamos falar hoje, ou melhor, é disso que o Dr. António Ramos vai falar hoje, de maneira que eu passo-lhe de imediato Muito a palavra. bem, doutor, para nos explicar então que dor é esta do calcanhar. Pronto, nesta região aqui do pé, temos aqui três situações que causam dor, como o doutor dizia muito bem, uma limitação muito grande, sobretudo quando a pessoa tem que fazer carga. Portanto, aqui então aparecem três situações que são a celulite plantar, que no fundo não deixa de ser uma inflamação do tecido da base do calcanhar.
Depois, que mais tarde, como podemos ver numa das imagens que vão passar, forma-se no calcanhar, mais propriamente no osso do calcanhar, um esporão, chamado esporão do calcânio, que no fundo o que é? A existência de uma pequena calcificação por baixo do calcanhar, como se fosse um bico de papagaio do género que se formam na coluna. Portanto, e é uma situação que limita muitas pessoas, e estamos a falar também na zona onde a fáscia se liga aos dedos. A outra situação também que temos aqui, que podemos falar, é, portanto, a fáscia plantar, que é uma inflamação da mesma, que é coberta por uma banda e tem na sua constituição tecido fibroso que se estende desde o calcanhar até aos dedos, como também podemos ver numa das imagens que estão a passar. Aqui seria importante... António, desculpe interromper, explique qual é a diferença de fáscia e de tendão. Exatamente, era exatamente o que eu ia agora dizer. Fez bem ter alertado para isso, porque é uma coisa que as pessoas fazem um bocado de confusão. Não conseguem distinguir. O que é um tendão, o que é uma fáscia. Portanto, o tendão tem uma forma, e é aí que se distingue da fáscia. Portanto, o tendão tem uma forma, tem um formato redondo, como se fosse uma corda. E a fáscia, foi como eu expliquei, é uma banda, como se fosse a banda, como se fosse aqui esta base, esta manga da camisa. Portanto, para explicarmos bem, corda, banda, pronto, é isso que distingue, ambos ligam, portanto, o tendão ao osso. E quais são as principais, eu ia perguntar, não sei se o doutor quer fazer alguma questão, mas quais são os principais sintomas adjacentes a esta patologia, doutor? Pronto, isso se não se importa, vem a seguir, eu vou seguir uma linha de raciocínio. Portanto, agora vou falar de como é que se faz o diagnóstico complementar destas situações. Em relação ao esporão, no fundo aquilo que eu expliquei, que é um tal ciclo que se forma aqui nesta zona, nós conseguimos diagnosticar isso muito simplesmente com a realização de uma radiografia. Em relação à fascite, precisamos de utilizar uma ecografia, que tem a vantagem de ser muito confortável para o doente, de ser económica, de conseguirmos visualizar e comparar os dois pés e de fazer um diagnóstico em 95% dos casos. Em situações que tenhamos alguma complexidade, podemos utilizar a ressonância. Isto para distinguir mais para a faixa plantar e menos para o esporão, como eu expliquei, o esporão, o raio-x, faixa plantar, a ecografia. Dúvidas, complexidades, usamos a ressonância. Muito bem. Os métodos acabam por ser sempre muito idênticos, os métodos de diagnóstico, não é, doutor? São muito idênticos. Isto em ortopedia não há muito que inventar. Isto realmente entre o raio-x, a ecografia e depois, digamos, a TAC e a ressonância, não há realmente muito mais que inventar. Dá para tudo. Inventar, não. Dá para tudo ou para quase tudo. Doutor António, prossiga, por favor. Continuando, agora indo à sua questão aos sintomas da sintomatologia, no fundo, que é a dor, nos indivíduos que apresentam esporão, temos os sintomáticos e os assintomáticos. Portanto, que as pessoas percebem, assintomático sem dor, sintomático com dor. Nos assintomáticos, portanto, o esporão pode estar presente sem provocar qualquer tipo de dor, o que é uma situação interessante. Não é? Porque, por normalmente, quando falamos de uma parte física do corpo, não está muito presente este termo assintomático. Digo isto porque, por exemplo, em gripes, isso existe. Assistimos ao Covid-19, em que percebemos que há pessoas realmente assintomáticas. Na dor física, na parte física, isto não acontece muito, pois não? Não, aqui é uma situação que é isso que eu ia explicar a seguir. O esporão é assintomático porque nós, com a nossa experiência clínica, chegamos à conclusão que vemos várias radiografias que os doentes trazem à consulta por outros motivos e visualizamos a radiografia, vemos vários esporões em vários pés e perguntamos à pessoa se teve alguma dor e não tem. Portanto, no fim vou-lhe dizer qual é a conclusão em relação a essa nossa interpretação, mas no fundo penso também será um bocadinho a experiência do Dr. Diniz. Completamente. De vermos radiografias e ficarmos na dúvida se a dor realmente vem onde vem dali, não é? Portanto, por isso é que estamos cá para explicar e desmistificar esta situação, não é? Muito bem. E quanto aos sintomas? Dentro dos que têm sintomas, o que é que nos acontece e o que é que nos aparece? Aparecem pessoas que apresentam esporão nos dois pés, chamado esporão bilateral,
e a grande maioria apenas tem queixas de um dos lados, aquilo que nós chamamos unilateral. Portanto, o que é que nos leva a pensar? Leva-nos a pensar que provavelmente a dor não será dali. Não é? Portanto, e também explicar quem é que pode ter este esporão ou quem é que tem mais predisposição para ter este esporão. Curiosamente, as senhoras. Em nível de género. Exato, as senhoras mais velhas, com excesso de peso. E depois também dizer aqui uma coisa que será importante, que tem a ver com o tipo de pé que a pessoa apresenta. E eu hoje tive a oportunidade de trazer um pé cavo, assim como, por exemplo, o pé plano, que é completamente o inverso do que está aqui. Portanto, no cavo nós vemos esta curvatura, no plano, que também é muito conhecido pelo raso. São pessoas que têm uma tendência muito grande para fazer essa inflamação da região posterior, tanto do calcanhar, solite, como já falamos. Quem tem um pé plano ou... Quem tem um pé plano e um pé cavo. Não há diferenças, portanto, digamos que há vários tipos de pés. Vários tipos. Estes são os mais propícios. Ok. São os mais propícios para ter, portanto, estas patologias, estas doenças do calcanhar. Portanto, dizer também que, por exemplo, o desporto, que é uma pessoa que agora fazem muito e bem, não é? Embora no confinamento tiveram um bocadinho limitadas, os que praticam atletismo na modalidade do triplo salto, por causa do choque do calcanhar, também têm tendência para este tipo de dores nesta região. Depois explicar que tipo de dores é que podem aparecer ou como são os sintomas da dor, se calhar mais... Sim. Explicar de uma forma mais correta. Começamos com a inflamação, que é um aumento da temperatura muito localizada nesta região. E depois aquilo que o Dr. Diniz já há bocado dizia e muito bem, que é a limitação do caminhar. Que isto é que é fundamental, que isto é que limita as pessoas no seu dia-a-dia. Portanto, isto é uma região em que a pessoa, se estiver em repouso, a dormir, e se levantar, como dizia há pouco, à meia da noite, para ir à casa de banho ou de madrugada, vai ter muita dificuldade em colocar o pé no chão. E as pessoas que são assintomáticas, mais tarde, não sabendo que têm este problema, não é? Poderão ter consequências ainda mais graves se não procederem ao tratamento. Por exemplo, uma das nossas explicações para esta situação é que dizemos e pensamos, e confirmamos com estudos que já fizemos em doentes e até em apresentações que já fizemos num congresso em Coimbra em 2017, dizer que uma fasciite não tratada leva à formação de um esporão mais tarde. Pois. Portanto, e os pés cavos, os pés rasos e os pés planos têm que ser tratados para evitar situações no futuro. Nada como tratar precocemente, não é? Dizia eu então do caminhar, que, pronto, existe esta limitação. Existe também, se nós estivermos agora aqui muito tempo a trabalhar, a fazer uma tarefa doméstica e a seguir nos quisermos levantar, vamos ter dificuldade em colocar o pé no chão, por causa desta dor nesta região, que curiosamente melhora com o caminhar. Portanto, piora com um repouso, com períodos de repouso, e melhora substancialmente com o caminhar. Não sei se o Dr. Diniz queria fazer alguma observação. Olha, queria só fazer uma, é que sabe que muitas vezes esta dor é de tal maneira intensa que isto era algo que se dizia muito no meu tempo, isso já não é no tempo do António, apesar dos 20 anos de experiência dele, eu já tenho o dobro, e era uma situação que os antigos até costumavam chamar de pé rachado. As pessoas vinham ao consultório e diziam, olha, eu tenho o pé rachado, porque a dor é de tal maneira intensa no calcanhar que a sensação que a pessoa tem é que partiu, que tem ali qualquer coisa partida. O que realmente não tem nada a ver com aquilo que se passa, é o facto da inflamação poder ser de tal maneira aguda e dar uma dor tão aguda que é a sensação que dá à pessoa, é que realmente partiu o calcanhar. Portanto, é uma coisa que efetivamente dá incómodos muito grandes, e depois, como a Fátima disse, como evidentemente o grande problema é que nós os pés temos de andar em cima deles, é evidente, obrigatoriamente, portanto, nós estamos constantemente, digamos, a agredir, quer dizer, uma zona que no fundo precisava de repouso, mas que é difícil consegui-lo, não é? Por falar nisso, doutor, alguma forma de prevenir tudo isto? Era a fase a seguir que íamos falar, que era o tratamento, que engloba também sempre a prevenção. De novas situações de dor. No tratamento, nós temos uma experiência muito vasta com o tratamento à base de laser, a especialidade de laserterapia, como poderão ver também numa imagem que vamos passar. Mas, primeiro que tudo, seria importante detectarmos qual é a causa da situação, a causa que provoca esta dor. Na nossa opinião, eu há bocadinho fui explicando, que se tivermos um pé cavo, um pé plano, e não o corrigirmos,
Se fizermos um tratamento, seja o qual for, nomeadamente até inclusive a laser, os resultados vão ser muito, muito insatisfatórios, porque não vamos ter uma correção ortopédica da situação. Então nós recomendamos o uso de uma palmilha ortopédica por medida para aliviar a pressão e a carga, conseguimos corrigir o pé e ao mesmo tempo conseguimos fazer uma descarga na zona da dor. Então uma das principais causas é o formato do próprio pé da pessoa. Não é a forma como anda no dia a dia, as tarefas que faz, mas uma das principais causas é realmente o próprio formato que a pessoa já tem no pé. Sim, também é isso, mas Também primeiro temos de analisar o pé, que é uma coisa que temos à nossa frente. Depois isso já vem de uma boa anamnese, uma boa história clínica, porque muitas vezes nós não conseguimos obter a informação, porque a pessoa, por alguma forma, de alguma maneira, não consegue transmitir. Portanto, fazemos então esta situação, identificamos bem a causa, delineamos um tratamento ortopédico e depois a seguir fazemos então os tratamentos com a laser terapia. A nossa experiência com a laser terapia é uma experiência bastante satisfatória. O laser tem, portanto, um efeito imediato, portanto é transmitido a calor a uma determinada zona ou região, não provoca dor, portanto é muito cómodo para o doente. Os resultados são relativamente rápidos. Estamos a falar de uma situação em que nós não conseguimos pôr o pé, há bocado falávamos nisso, não conseguimos pôr o pé ao peito, não é? Porque não dá nada a jeito. Se fosse uma mão, a gente colocava a mão e tínhamos o problema resolvido. Aqui não o conseguimos fazer, portanto, e hoje em dia, da maneira que o trabalho está organizado, é muito difícil nós pedirmos às pessoas para parar. Sim. Então temos que arranjar métodos de tratamento ortopédicos rápidos e versus laser terapia, que tem resultados relativamente rápidos e em pouco tempo. E o facto de ser indolor e da pessoa melhorar substancialmente em poucos momentos deixa os pacientes muito mais confortáveis, com certeza. Antes da laser terapia, qual era o método para o tratamento? Os tradicionais, nomeadamente a grande maioria, pela fisioterapia. Que demorava muito mais tempo. Muito. E os resultados eram muito insatisfatórios e as pessoas tinham que fazer muitas sessões. E continuavam a fazer o seu dia-a-dia normal, não é? Porque têm de trabalhar e, portanto, acabava por não ser tão eficaz e tão rápido. Não tinham acesso à palmilha, que a palmilha começou a ter uma intervenção muito maior com o aparecimento dos podologistas desde o ano 99, portanto, e assim as coisas têm vindo a melhorar. Dizer do laser que podemos fazer entre 6 a 12 sessões, podemos fazer semanal, bissemanal, mas os resultados, como eu digo, são imediatos, é uma coisa impressionante. Aplicamos uma luz e a luz faz um efeito anti-inflamatório e analgésico com efeitos imediatos. A pessoa sai da consulta com uma satisfação muito... Não cura logo, não é? Mas sai com uma satisfação muito, muito, muito grande. Mais aliviados. Essas 6 a 12 sessões depois depende também do próprio paciente e do estado dele, não é? Depende de como vier a dor, se é uma dor aguda, se é uma dor crónica, depende de como o doente vem. Mas, como eu digo, em qualquer uma das situações, as melhorias são imediatas. Muito bem. Doutor, alguma questão? Não, olhe, só acrescentar que realmente é da minha experiência que efetivamente o laser tem sido de uma maneira já muito bem sucedido e a verdade é que, reparem, nós notamos isto porque estas situações às vezes necessitam de intervenção cirúrgica. É algo que nós depois poderemos falar mais adiante. O que acontece é que, quer dizer, isto é uma operação que hoje em dia faço, não vou dizer que raramente, mas muito pouco frequentemente, porque a verdade é que com o tratamento conservador hoje em dia, mais de 95% dos casos conseguem-se resultados muito satisfatórios. E isso realmente é um grande avanço em relação, como o António disse, digamos, há alguns anos atrás, porque, como eu acho que ele disse, eu também estou plenamente de acordo, que a ausência realmente de palmilhas, da noção de que é preciso distribuir o peso do corpo pelo pé, isso fazia com que realmente as pessoas eternizassem este tipo de situações. É claro que uma coisa que também convém dizer é que, e que eu também explico aos doentes, e o António com certeza que fará o mesmo, ou até melhor que eu, é que de uma maneira geral os pés efetivamente são, portanto, uma zona do corpo onde a recuperação é sempre muito lenta, pelo facto, como nós aqui mencionámos, de não ser possível dar repouso.
Quer dizer, e portanto nós, como digo, nós estamos constantemente a agredir, portanto a zona que está a necessitar de tratamento, de repouso, de cuidados, não é? Sim. Porque eu não me admira nada que esta situação passasse se houvesse uma pessoa que se deitasse na cama e só se levantasse passado 6 semanas. Estamos a falar de mês e meio, se calhar menos não daria resultado. Eu não duvido nada que sem laser, sem coisa nenhuma, possivelmente a dor passava. Agora é evidente que isto na prática é absolutamente, quer dizer, é absolutamente impossível de praticar, não é? Ninguém vai fazer uma coisa dessas. Claro, portanto este laser é sem dúvida muito bem-vindo. Dr. António Ramos, conselhos a deixar não só para esta patologia em questão, mas para a saúde do pé em geral, até porque nós muitas vezes associamos o pé a um símbolo um bocado feio, digamos, temos vergonha do nosso próprio pé e a verdade é que não nos podemos descuidar dele, porque já referimos várias vezes neste programa, é o pé que suporta o nosso peso corporal e portanto é muito importante ele ter saúde e estar bem. Pedia-lhe então algumas sugestões e cuidados a ter com os nossos pés. O conselho que eu daria genericamente era que as pessoas, pelo menos uma vez no ano, fizessem uma consulta de podologia. Muito bem. De rastreio, porque encontramos muita doença, nomeadamente as onicomioses. Portanto, deixava esse conselho, façam uma consulta, mesmo achando que não têm nada, pelo menos uma vez no ano que visitem um podologista. Uma consulta de prevenção para saberem como é que estão. Em qualquer área da saúde é importante estas consultas, seja de meio em meio ano, seja uma vez por ano, termos em atenção ao nosso corpo, seja na área dentária, seja no ortopedista, no podologista. Portanto, termos aqui uma certa atenção ao nosso corpo, aos sinais que dá, até porque muitas vezes não nos dá sinais e temos problemas que, quanto mais cedo forem corrigidos, melhor. Muito obrigada, doutor, pela sua presença neste programa. Nada, foi um gosto. E obrigada ao Dr. Dinis Carmo por Ora, estar sempre comigo. É um prazer. Todas as semanas, um bom fim de semana para os dois. Quanto a si, continuo desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região, mas também os programas da autoria do Novo Canal. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e um bom fim de semana. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.